Seja muito bem-vindo ao canal Adaptação na Prática TEA, onde aqui nós discutimos e mostramos estratégias práticas de adaptação escolar para alunos com autismo, para que você possa ir perto de você, ver a inclusão de verdade acontecer. Né? Para quem não me conhece, eu sou Cristiane, sou terapeuta, sou professora e sou mãe de uma menina linda com TEA, que já está no Fundamental 2, graças a Deus. E o tema de hoje vai ser o quê? Como ensinar a tabuada para crianças com TEA. Não é? É um tema polêmico, muita gente fala, meu Deus, eu tenho medo de matemática. Né? Será que é necessário ensinar? Será que a criança ou adolescente com autismo vai aprender? Para que ensinar isso? E eu venho aqui informar você que você não só pode, como deve tentar. E você vai se surpreender com o seu aluno, porque você vai ver que ele tem grande chance de aprender sim a tabuada, e você vai aprender aqui comigo como. Primeiro que o pessoal tem um pavor de matemática, não sei porquê, eu sou professora de exatas, eu adoro matemática, mas independente disso eu sou suspeita de falar. As crianças com TEA, muita gente, você ouve falar, que muitos autistas de diversos níveis amam matemática. E por que amam matemática? Porque é uma disciplina mais exata, não é? É uma disciplina que você não precisa fazer muita inferência. 2 mais 2 tem que dar 4, não vai dar 4,5, não vai depender do contexto histórico para dar, por exemplo, 4. 2 mais 2 é 4 em qualquer lugar. E aí é um conhecimento, primeiro, para autonomia, né? Porque você vai ali no mercado, um elemento é R$2, você quer comprar 5 vezes 2, 10, não é? Então, sobretudo para a vida, né? Então, acho que essa pergunta, para que ensinar, será que vai aprender, é algo que no dia a dia só vai ser uma extensão do que se aprende na escola. Não é? Não é à toa que você vê várias pessoas que nem estudaram tanto, né? Não foram para a escola, não frequentaram a escola tantos anos, né? Às vezes foram até o antigo primário ou só até o Fundamental 1 hoje em dia, e são pessoas que conseguem ser autônomas, são pessoas que fazem uma conta, que cobram um preço e sabem o valor. Então o ensino da matemática, sobretudo, ele sim deve estar nessa base para a autonomia, que é algo que tanto é pregado para o aluno com TEA, para a inclusão, e que na prática a gente não vê acontecendo, porque o pessoal tem esse medo, esse tabu. E aqui comigo você vai ver que não só pode, você deve tentar esse ensino. Não é? E outra coisa, também não tem idade. Ai, meu filho passou dessa idade, não vai aprender mais. Será? Será que você ensinou da forma correta? Talvez tenha sido isso. Então, vem comigo para você ver como é que funciona. Primeira coisa é o seguinte, quando vamos pensar na criança que está lá no Fundamental 1 e que está começando a se ensinar a tabuada. E aí, como é que acontece? Normalmente vem uma folhinha, né? Faça a tabuada de 2, de 3, de 4, de 5. Uma folhinha como essa. E aí, o que você pode fazer? A folhinha da criança, ela vem assim. Olha uma adaptação simples que você pode fazer. Colocar mais 2, mais 3 e assim sucessivamente. Porque o que acontece? Uma tabuada, por exemplo, de 2, como é que ela é? Uma tabuada de 2, ela começa em 2 e termina em 20, não é isso? E como é que você monta essa tabuada? Você pula de 2 em 2. Não é isso que você faz? Então, 2 vezes 1, 2, 4. E essa criança, primeiro você vai mostrar para ela como essa tabuada é formada. E depois você pode ensiná-la a fazer. E aí com as ferramentas que ela tem. Se ela, enfim, normalmente ela não vai fazer de cabeça. Ela começa normalmente, primeiro saindo ainda com uma sequência numérica ainda meio capenga, né? Muita criança você fala assim, conta até 10. Ela até 10 normalmente ela está contando quando ela chega no Fundamental 1. Mas quando chega até 20, não necessariamente ela vai legal, né? Muitas das vezes ela vai dar uma rateada. Então, primeira coisa, antes de tudo, e é um pré-requisito para ensino de tabuada, é você bater bem com o seu filho, com o seu aluno, com o seu aprendiz, essa sequência numérica, pelo menos até 20, porque já vai garantir a tabuada inteira, não é? Então, e como é que essa criança vai fazer essa sequência?
Gente, faz com o dedo, com as mãos, não é? Então, faça nem que seja com palitinho. Não é proibido, não é? Tem que ser algo que seja material. Muita gente gosta de material dourado. Tente, obviamente, começar a fazer com a mão, mas desculpe, com a cabeça. Mas se a criança não conseguir, você vê que ela se enrola, não há problema nenhum. Eu já fiz outro vídeo falando do treino de adição e subtração, e o de multiplicação e da tabuada eu tive que fazer separado, senão ia ficar muito grande. Mas quem quiser depois volta lá, que eu vou mostrar, eu fiz uma live falando também sobre isso, do treino da adição, de como a tabuada de adição pode ser feita. Mas enfim, esse salto da multiplicação nada mais é do que um treino, não é? Então, hoje você sabe que 2 vezes 1 vai dar 2, 2 vezes 2 é 2 mais 2. 2 vezes 2 sendo 4, 2 vezes 3 vai ser 4 mais 2. E aí, sucessivamente, você vai montando essa tabuada, correto? E aí, o que vai acontecer? Essa aqui... Primeiro, se você dá essa dica para a criança, quando ela pega uma atividade como essa, ela já vai naturalmente começar a fazer. Ela fica cansada, não consegue fazer a tabuada inteira. Existe uma estratégia terapêutica muito interessante que ajuda total, níveis de ajuda, né? Hierarquia de ajuda. E aí isso é aplicado para qualquer tipo de ensino, né? Sobretudo para criança com autismo. Que é ajuda parcial, ajuda total, ajuda parcial, até sem ajuda. O que seria ajuda total? Você sentar do lado dela e fazer totalmente, com ela olhando, que isso você está dando uma modelagem para ela. Então você faz, depois ela pode fazer numa outra folha, copiar. Isso é o que a gente chama de aprendizagem sem erro e é uma ajuda total, não é? Você faz junto com ela. Ajuda parcial é você fazer com ela, mas, por exemplo, você faz... eu vou fazer um e você vai fazer outro. Então, vou pular aqui uma aqui, vou fazer de 4, por exemplo. Tabuada de 4, pula de 4 em 4, correto? Então, 4 vezes 1, 4. Então, eu faço num treino de ajuda parcial, por exemplo. 4 vezes 1, 4, mais 4. Conta aí. 4, 5, 6, 4 mais 4, 8. Quem viu meu vídeo lá sabe que uma criança que já está bem na adição, ela já vai saber as tabuadas dobradas bem. Que é 1 mais 1, 2 mais 2, 3 mais 3. Mas vamos supor que ela não saiba. Ela coloque 4 e conduza 4. Conduza no dedo, conduza com material dourado. E que ela vai entender essa sequência. Saber que um debaixo do outro é 4 mais 4. E aí você consegue, você faz um, ela faz outro, 2 vezes 4, 8, né? E aí uma dica que eu dou é sempre você começar da tabuada mesmo, que é a tabuada de 4 pula de 4 em 4. Então, em vez de você perguntar 2 vezes 4, você pergunta 4 vezes 2, tá? Você começa da coluna para a linha. Isso vai fazer muita diferença. E aí, você vai 4, 8, 12, e aí você já está montando. Isso aqui que eu estou montando, nada mais é, muita gente sabe, mas muitos não sabem, o que a gente chama de tabuada de Pitágoras, não é? Que é algo que vai fazer com que a criança tenha todos os resultados da tabuada de 1 a 10 ou de 2 a 9, não é? E aí ela vai conseguir entender isso e jogar, por exemplo, numa atividade de tabuada tranquilamente. Então, 2 vezes 1, 6 vezes 1, 6 vezes 2, ela vai saber que 6 vezes 1 é igual a 6, 6 vezes 2 é 6 vezes 1 mais 6. E aí, assim sucessivamente, você vai conseguindo dar esse suporte para que ela faça as operações matemáticas. Então, só para completar, você vai completando essa tabuada aqui, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e 30. E vai ensinar, obviamente, eu amo um macete,
eu amo um bizu, né? Meus filhos aqui em casa, a minha filha tem TEA e o meu mais novinho tem TDAH. Ele fala, mãe, qual o bizu de hoje? Qual o macete de hoje? Falei, ué, não tem macete pro Enem? Tem que ter a macete para vocês também. E aí eles amam isso. E a criança com TEA também, porque ela entende o macete, ela entende o mnemônico, ela quer realizar a atividade. E isso é um reforço natural, não é? Positivo para ela, não é? E à medida que ela vai fazendo, ela vai dando conta que ela consegue fazer e ela vai fazendo sozinha, não é? Então é ajuda total, começa fazendo, pega gente, não precisa de nada demais, você faz uma tabela na mão, basta fazer, olha, de 2 a 10, você vai fazer, riscar uma tabela aí, se quiser faz no Word, insere uma tabela no Word, faz no Word, faz no Excel, é algo simples de fazer. Não tenho computador, não imprimo, não tem problema nenhum, eu trouxe aqui vários modelos, não é? Porque apesar de eu ter computador, ter impressora, tudo, eu gosto que, no caso aqui de casa, todos dois façam na mão, não é? Esse aqui é a letra dela, e inclusive com os quadrados perfeitos, que eu já vou mostrar aqui no final, a importância disso para potenciação e radiciação, e sobretudo a criança fazer. Isso faz um bem absurdo, né? Então, partindo da tabuada, 2, 3, 4, 5, 6, e aí duas coisas bem legais que ela vai ver na medida que ela vai fazendo a tabuada de Pitágoras. Ela vai ver, por exemplo, que uma propriedade da matemática, da multiplicação especificamente. Por exemplo, que se 6 vezes 6, primeiro que se ela está completando para cá, de 5 a 10, essa coluna, a linha e a coluna do 5, elas vão ser iguais. Por quê? Porque 5 vezes 2 é igual a 2 vezes 5. 3 vezes 4 é igual a 4 vezes 3. E isso é uma propriedade da multiplicação, né? Uma propriedade matemática. Então você vai ver isso acontecer. Eu deixei ali incompleta justamente para vocês verem que eles não é incomum eles fazerem até a tabuada de 5, ou de repente na segunda, na terceira, na quarta, eles já perceberem que quando eles vão completando para cá, eles vão completar para cá também. Quer ver? O que acontece? 35, 42, 48, 54, 60. E eles vão ver que isso acontece. E aí, se a criança se dá conta disso, fica muito mais fácil ainda. Você está vendo que a operação matemática está conseguindo ser realizada. Mas que se ela fizer sempre na vertical, já vai estar muito bom, porque ela mesma vai estar dando conta da sua, de fazer o seu material, que vai ser muito melhor, não é? Então, segunda coisa que eu queria falar com vocês é isso aqui. Segunda não, né? Uma outra coisa, que a gente já falou tanta coisa aqui, e quando a gente vê a criança fazendo, isso não tem preço realmente. Não é? Quando chega, por exemplo, numa tabuada de 6, por exemplo. 6 vezes 1 é igual a 6. 6 vezes 2 é igual a 12. 6 vezes 3 é igual a 18. 6 vezes 4 é igual a 24. 6 vezes 5 é igual a 30. São 6 para adicionar. E aí 6 para adicionar acaba sendo muito dedo, a criança se enrolando e fica meio complicado. E aí uma coisa que você pode ensinar é o bizu. E aí qual é o bizu? O bizu é você pedir para ela colocar, sublinhar, e aí você pode sublinhar com uma caneta amarela, destacar com uma caneta amarela, o último número. E aí 30 mais 6 vão ser 36. 6 mais 6, 12. 12 sobe 1, 42. Isso é para uma criança que já está bem na adição. Mas vocês vão ver que naturalmente isso vai acontecer. Então eu te falo assim, porque eu
primeiramente sou mãe, não é? E a gente fica tão apreensivo em relação a esse conhecimento de que não pode não acontecer. Quem me segue lá no Instagram, vê ela fazendo as coisas, sempre fala, meu Deus, que esperança que isso me dá. E um dos objetivos do canal aqui justamente é esse, mostrar para vocês que é perfeitamente possível. Isso aqui foi a forma que deu certo, que assim para mim, né, para muitas crianças que acabam a gente trocando e que me acompanham aqui, mas que sobretudo para que você tenha uma linha de base para começar, não é? E acreditar realmente que é perfeitamente possível sim. Então, com base essa confecção da tabuada de Pitágoras, você pode trabalhar, por exemplo, completar as tabuadas, colocar as tabuadas lá, fazer aquela folhinha de tabuada, 2 vezes 1, tabuada de 2, tabuada de 3, tabuada de 4, a criança vem aqui e vai consultar qual é a tabuada e ir lá e consultar. De tanto ela consultar, naturalmente, ela já vai saber que 2 vezes, olha, se 2 vezes 3 é 6, quanto é 2 vezes 4? Não é? Uma outra forma brincando, trabalhar com isso brincando. Isso aqui é muito barato, você encontra nessas lojas bem populares de brinquedos, né? Esses que nada mais é do que um treino de tentativa discreta, que você tem as tabuadas aqui e você aqui tá desarrumado, mas você vai ver que você consegue soltar as tabuadas e, por exemplo, pedir para a criança colocar junto contigo, então fazer jogos de brincadeiras de tabuada. Eu gosto muito de um site chamado Escola Games, que é um site que tem vários conteúdos lá de criança, educativos, né? E aí eles têm uma tabuada um jogo chamado Jogo do Dino. Você entra nesse jogo e aí a criança tem lá nível fácil e nível difícil, né? Nível fácil nada mais é do que a tabuada sequenciada. E o nível difícil é aquela tabuada misturada. Então a criança já tem que estar sabendo muito bem a tabuada. Mas aí você colocando ela para fazer, aí vem um jacaré, cai os números. Então assim, sai do infinito, não é? É diferente de você perguntar quanto é 5 vezes 7. E ao mesmo tempo você poderia estar perguntando 5 vezes 7 é 34, 35 ou 36? Se 5 vezes 6 é 30, quanto é 5 vezes 7? Então você dá o quê? Condições dela tentar resolver esse problema. E aí, Cristiane, tá bom, já tá fazendo a tabuada de Pitágoras, já consegue lá, vem uma folha de continha, ela vai lá e consulta. E aí já tá fazendo a multiplicação. E aí? As crianças já estão fazendo problemas, não é? E aí vou falar muito deles aqui, mas um problema matemático, ele é sobretudo uma questão de interpretação. E aí uma dica que eu vou dar muito aqui, mas eu já vou adiantar aqui para vocês, é você fazer, grifar os verbos, não é? Grifar o que o problema está pedindo. Então, Maria foi à feira e comprou 5 bananas. Passou no hortifruti e comprou mais 7. Quantas bananas tinham no final? Não é? Então você de repente dá 2 opções, uma conta de mais ou uma conta de menos, não é? Fui no mercado, tinha um refrigerante de 200 ml e eu preciso de 5 garrafinhas. Quantas garrafinhas para completar 1 litro? Então isso são problemas que você vai ter que grifar o verbo e ir trabalhando naturalmente lá na frente. Vamos falar muito disso aqui, a interpretação de texto. E ela vai demorar mais a acontecer, porque isso é um tendão aqui de Dotéria. Mas se você tem as 4 operações bem feitas, o algoritmo das 4 operações bem feitos, o problema pode ter 3 parágrafos. O que seria uma adaptação? Por exemplo, você pegar o problema e colocar lá para a prova adaptada já a conta que tem que ser feita. E aí, se você já tem a conta que tem que ser feita, essa questão já está adaptada. Se a criança já tem, por exemplo, uma Pitágoras, que ela pode consultar e fazer a operação direta. Então, assim, são vários benefícios de você ensinar a tabuada, e um deles é garantir que essa vida escolar vá continuando,
tá? Quero que vocês coloquem aqui embaixo os comentários, as dúvidas, os medos, os receios, tá? Porque eu sei que são muitos, não é? Eu tenho muitos professores aqui que tentam, mas a gente não aprende isso na licenciatura. Eu mesma tive que aprender na prática, né? Tive que aprender indo lá e acolá e juntar e fazer. Eu falei, gente, uma coisa tão simples, que é pegar, por exemplo, uma tabuada, imprimir, né, por exemplo, marcar os resultados e colocar aqui mais 2, a criança pode consultar. Eu coloquei na época, ela gostava da Shimmer Shine, aí eu coloquei aqui uma tabuada, uma figura de algo que ela gosta para chamar a atenção, e funcionou tanto. Então, primeiro, ela realmente pegava a tabuada e ficava olhando o tempo inteiro, porque ela não tinha o conhecimento. Agora eu pergunto, vem cá, confere lá, ou então tá fazendo 2 vezes 5 é quanto? 3 vezes 6 é quanto? E de tanto ela está exposta a olhar isso aqui, vendo diariamente, ela, claro, assim como a fala, assim como a leitura, não é? Algo que quanto mais vezes você é exposto, mais chance de você adquirir o conhecimento. E isso não é diferente para a sua criança com TEA. Então acredita, confia, vai em frente. E para a cereja do bolo, vamos lá para aquela criança do ensino médio, não é? Que é uma criança que já deveria estar fazendo tanta coisa e muitas das vezes ainda não está nem nesses primeiros 20 minutos aí do meu vídeo, né? Ela não sabe nem quanto é 8 vezes 8, não é? E aí, se ela não sabe, você monta a Pitágoras, começa montando a Pitágoras inteira para ela levar e abrir, por exemplo, do lado das operações matemáticas. Pede para quem é responsável pela adaptação já escrever as operações matemáticas no livro, enfim, dependendo, claro, do nível, não é? E que ela possa consultar e fazer bem. Eu acho que a grande dica que eu dou para vocês para exatas, não é você ensinar a criança as 4 operações matemáticas: adição, subtração, multiplicação, divisão. Quem sabe multiplicação sabe divisão. Porque, por exemplo, 6 dividido por 2, você, em vez de perguntar assim, 6 dividido por 2, você pode, por exemplo, colocar uma divisão aqui no quadro. 16 dividido por 4. Uma divisão que muita gente sabe, mas qual seria a dica para a criança com TEA? Por exemplo, você botar o vezes aqui. Porque quando você coloca o vezes aqui, você está dizendo para ela, porque senão existe até uma tabuada da divisão, que eu vejo muita gente colocando, quer dizer, mais uma coisa para a pessoa gravar sem necessidade, para ainda, e como eles têm esse déficit na inferência, não há necessidade, porque é um conhecimento que já está sendo adquirido na multiplicação e acaba que você não reforça nenhum nem outro. Não é muito mais fácil ela gravar que 4 vezes 4 é 16, do que 16 dividido por 4 é 4. E muitas das vezes, eu mesmo já tentei tantas das vezes mostrar a tabuada da divisão e dali fazer a prova real para a multiplicação, e é algo muito difícil para o TEA, né? Eu particularmente nunca consegui. E mais uma coisa que eu consegui e que eu compartilho aqui com vocês, por exemplo, é que se você pergunta 4 vezes quanto dá 16, a criança vai na Pitágoras, consulta e coloca. Uma outra dica que eu dou aqui de divisão: 4 vezes 4 é quanto? 16. Ela coloca o 16 aqui. Muita gente faz divisão assim. Tem um professor de graduação de matemática que faz a conta assim até hoje. E nem por isso tem problema. 16 menos 16, 0. Porque a pessoa vê. Porque essa questão de 4 vezes 4, joga na cabeça. E aí, fazer inferência, gente, é o tendão de Aquiles do espectro, infelizmente. E aí é por isso que você vê essa dificuldade na leitura social, da leitura do subjetivo, do tentar e daí chega por aqui. É difícil, mas não é impossível. Então, Pitágoras para a criança consultar e fazer suas operações já vai ajudar muito. E saber perguntar
tanto na multiplicação quanto da divisão, vai dar muita autonomia para que essas operações sejam feitas, tá bom? Cereja do bolo, mais uma vez, outra cereja do bolo, são mais os quadrados perfeitos. E aí você tem uma tabuada, vou voltar para essa aqui, do 2 até o 9 ou até o 10. O que são os quadrados perfeitos? São as potenciações, não é? Então, por exemplo, 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 3 é 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, vocês percebam que é uma diagonal? Quando você manda a criança ver que um é igual ao outro e um é igual ao outro, você está ensinando duas coisas a ela. Tanto os quadrados perfeitos, quanto a potenciação e a radiciação. Então, quem está lá no Insta também vai ver a gente perguntar lá, raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 25, 5 ao quadrado é quanto? Nada mais é do que 5 vezes 5, 4 vezes 4, 2 vezes 2, e tudo que se retira da Pitágoras que vocês aprenderam aqui. Aproveitem, comentem aí bastante, manda dúvida, quem quiser perguntar, pergunta lá no direct, quem quiser comentar aí embaixo, comenta. Quero assim que vocês trilhem esse caminho de exatas, não desistam desse caminho de exatas para as crianças com autismo, para os adolescentes com autismo. Eu conheço muita gente em sala de inclusão quando eu chego, meninos no ensino médio, meninos no Fundamental 2, às vezes até nem com autismo, com outras coisas, com TDAH, com dislexia, com outros transtornos, mas que não foi passado a eles uma forma maceteada, uma forma direta, uma forma estruturada. Porque normalmente uma criança de terceiro ano, a neurotípica, ela já sabe a tabuada de cor e sempre tem alguém que sabe mais e fica aquela competição, e a criança cada vez mais na inclusão vai sendo deixada de lado. Não faça isso. Eu fico impressionada, sobretudo, quando eu coloco minha filha para fazer as contas e eu vejo as crianças neurotípicas assim, impressionadas, porque elas não achavam que ela fosse capaz de fazer, né? E eu acho que sobretudo, mostrar, né? Eu tô aqui, eu consigo, eu faço, né? Alguns professores de matemática ficam assim, poxa, eu falei, bota ela aí para fazer a potenciação, bota ela aí para fazer a radiciação. E eles ficam, poxa, gostei, vou fazer lá na minha escola. Eu falei, faça, porque você vai estar multiplicando algo simples, não é? Porque veja o que eu mostrei aqui para você. Nada que um papel, uma caneta amarela, uma canetinha, uma figurinha, um papel A4, uma canetinha, a própria criança fazendo, tão simples e que vai fazer tanta diferença para essas crianças, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês, grande abraço e até o próximo vídeo, tá bom? Fiquem com Deus.